Ei. Graças a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. O evangelista Denivan Paulo. Seja bênvindo, seja bem-vinda. Essa é a sua igreja online, Jesus Cristo. Que bênção. Estamos recebendo esta noite você para este encontro maravilhoso nos Passos de Jesus, Juventude, segunda parte. Hoje não estão presentes as nossas convidadas, a Tawane e a Tailane, porque aconteceu um imprevisto, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui conosco, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e concluir, consolidar a mensagem divina que Ele tem para cada um de nós. Então vamos, nessa noite, eu, você, juntos, de mãos dadas, e na presença de Deus, deste Deus maravilhoso, colocarmos as nossas vidas diante dele, para que ele, em nome de Deus, venha manifestar o seu poder e falar o que ele quer de nós esta noite. Eu estou aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Também trago uma convidada, a nossa convidada também da semana passada, a mesma convidada, esta obreira do Senhor, da igreja Orai Sem Cessar. Vou passar para ela para que ela possa dar. Boa noite. Boa noite, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor. A paz e a graça seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou Adriana Paula, conhecida pelo Facebook como Adriana Power, da missão Orai Sem Cessar. Nós, todos os dias, nós temos um compromisso com vocês de levar a palavra do Senhor. Amém? Estamos aqui junto ao nosso irmão evangelista, né, Denivan Paulo, juntos aí na igreja online de Cristo, onde o Espírito Santo de Deus vem falar ao meu e ao teu coração. Nós vamos estar aí com a palavra abençoada do Senhor, mas já te convido para não se dispersar. Permita que o Espírito Santo de Deus faça o seu coração alcançar cada dia mais a presença do Senhor. Permita e viver e estar na presença do Senhor com leveza, com bonança, genuinidade, com confiança e permitindo a cada dia mais o amor do Senhor. Amém?
Que Deus possa abençoar teu coração e te fortalecer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Iniciamos, então, na presença do Senhor. Convido você, neste momento, para curvar a sua cabeça, elevar o teu pensamento até Deus e deixar que o Espírito Santo fala ao seu e ao meu coração nesta noite. Pois o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te livre e te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade, e mostrarei a minha salvação. Graças a Deus. Irmão meu, neste momento, nessa hora, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E na palavra de hoje, nos passos de Jesus, juventude, dúvidas e incredulidade. Segunda parte, semana passada nós falávamos o que é ser cristão. E ser cristão é ser seguidor de Cristo Jesus a partir do momento que você coloca a sua vida nas mãos de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e salvador, você se batiza nas águas, ali há a conversão. E o Espírito Santo vai te preparando para que você esteja sempre em santidade com Ele, para que você possa recebê-lo também. Porque o propósito do Senhor é que você venha ser sempre cheio da santidade de Deus, nosso Pai. O Senhor Jesus, assim como os filhos de Israel, te escolheu para estar sempre contigo. Porque Ele falará de todas as maneiras ao seu e ao meu coração. Então coloque a tua vida diante deste Deus maravilhoso, coloque as suas petições. Nós não sabemos qual é e o que é que você está passando neste exato momento. Não sabemos das dificuldades, mas uma certeza nós temos: que Deus está contigo. Ele te escuta, Ele te ouve, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe quais são a sua urgência, e é Ele o justo juiz, o advogado fiel, que julga a nossa causa. É Ele que concede a cada um de nós, com todo amor, tudo aquilo que nós desejamos ao nosso coração. É o Senhor manifestando o seu poder de cura, de libertação, de encontro, de conversão. Então, tudo aquilo que você propuser, seja o Senhor Deus propondo em sua vida, abençoando sempre os seus projetos, abençoando o seu lar, sua casa. E neste tema maravilhoso, as dúvidas e incredulidades que os jovens têm, começaremos com o primeiro tema, sobre o pecado
E eu convido agora a nossa convidada, a Adriana Paula, para que ela possa, em nome de Jesus, falar ao seu e ao meu coração, e para que nós venhamos entender a mensagem do Espírito Santo sobre o pecado. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amém. Voltamos. Deus é bom todo tempo. Iniciando aí, né, sobre o pecado. Que Deus aí vem, os jovens, né, vem com essa crise de entender o que é pecado, o que não é. E o nosso Senhor Jesus traz aí essa palavra minha ao seu coração, para que nós venhamos entender um pouco sobre o que é o pecado. Você pode vencer o pecado com a ajuda de Jesus. Lembre sempre disso, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor. Por causa de Jesus, é possível ficar livre do pecado e viver de forma diferente. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês para que nós possamos meditar, né, onde fala do pecado, lá em Romanos, capítulo 7, versículo do 21 ao 23, que ele diz assim, capítulo 7, vou repetir para vocês, do 21 ao 23. Ele diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está em nós e meus membros. Aleluia. Deus, ele primeiro traz a essa exortação quando você percebe que os filhos de Deus ali cometendo, no caso aqui, você sabe que ele falava, né, ao povo romano sobre o pecado que eles estavam cometendo, injúrias, e trazendo à igreja de Cristo algo que eram contraditório à vontade de Deus. E o nosso Senhor Jesus, ele traz isso a mim e a você. Então, o começo desse entendimento, quando então ele falava, né, com aquele povo sobre este arrependimento, sobre o pecado que eles estavam cometendo. E uma das primeiras palavras que o nosso Senhor Jesus traz, quando eu e você praticamos o pecado, jovens, né, adultos, ele primeiro traz a mim e a você uma lembrança, o arrependimento. E eu quero convidar, meus irmãos, você só 2 folhas à frente, de onde nós estávamos meditando a palavra do Senhor em Romanos, você vai ver lá em Romanos 10 que diz assim, sobre o arrependimento, quando eu e você percebemos que estamos em pecado, e nós começamos então a buscar de Deus, lembra que diz que é por causa de Deus é possível ficarmos livres do pecado, para que eu e você recebemos então esse livre, né, sermos livres do nosso pecado. Lembra que as nossas consequências nós pagamos pelos atos, mas quando eu e você somos purificados, livres do pecado, então lá em Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 10, diz assim, a saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e que com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando eu e você reconhecemos dentro do nosso interior que estamos em pecado, e nós confessamos ao Senhor nosso Deus, ele vem e refaz, então, uma aliança comigo e com você. E ele nos livra desse pecado. Amém? E mais, como eu devo, Adriana, fazer para pedir ajuda? Como nós podemos fazer, meus amados? Se eu e você não sujeitarmos em buscar, sabe, esse arrependimento, essa ajuda em Cristo, como nós vamos conseguir sobressair os dias maus?
Lá em Mateus ensina eu e você. Volta para trás um pouquinho a Bíblia de vocês, quem está em Romano, volta para trás um pouquinho, sim. São quase 6 capítulos atrás. Você vai ver lá em Mateus, capítulo 19. Depois, se você tiver, anote, depois você medite. Capítulo 19 de Mateus, versículo 26, diz assim a resposta do Senhor. Então, como eu posso fazer para pedir ajuda a Deus? Para que eu possa ser livre do pecado, saber arrepender dos meus maus caminhos. E lá no versículo 26 do capítulo 19 de Mateus diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens o que é impossível acontecer, mas a Deus é tudo possível. Presta atenção. Amém? Quando Deus, ele diz assim: meus filhos, mesmo que você esteja envoltado do pecado, rodeado de todo o teu pecado, mas se eu achar graça, se eu achar um arrependimento no teu coração, eu farei um concerto com você. E se você verdadeiramente demonstrar a mim a tua humildade, o teu arrependimento, o pecado que você cometeu, eu te lavarei, os seus pecados serão lançados sobre as águas do esquecimento. E eu e você refazemos a nossa aliança. Lembra bem, Deus ama o pecador, eu e você, e abomina o meu e o seu pecado. Mas ele redime o nosso pecado quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor. Amém? Amém, irmã Adriana. Ainda, uma pergunta que os jovens eles querem saber. Olha, eles perguntam o seguinte: usar piercing e tatuagem é pecado? Olha, vou explicar para vocês agora. Amém? É pecado usar piercing e tatuagem, meus queridos e minhas queridas, amados do Senhor? Não é que é pecado, vamos dizer assim. Mas Deus, ele nos trouxe com o nosso corpo o quê? Purificado. E Deus, ele faz com que eu e você compreendemos. Eu vou recitar alguns versículos para depois você meditar, porque são vários. Mas eu venho te trazer um. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28, ele diz para mim e para você assim, olha só, ó. Capítulo 19, versículo do 2 ao 8, ele diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz ele: santo serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém? Cada um temerá a sua mãe e o teu pai, guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para ídolos, nem fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus, diz o Senhor dos exércitos. Não vos... e quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, ofereceis. No dia em que sacrificardes, no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado ao fogo. E se alguma coisa dele for comida no terceiro dia, coisa abominável, não será aceito. E qualquer que comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do meu povo. Presta atenção. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele diz assim para mim e para você, que ele nos trouxe como ele trouxe ele. Deus não fala para mim e para você: sejais minha imagem e semelhança. Então ele diz assim: olha, eu te trouxe puro, eu te trouxe santo, eu jamais fiz algum tipo de escritura ou de desenho sobre o meu corpo. Mas é uma questão que muitas das vezes nós, como seres humanos, crentes, né, não entendemos, porque, fala, Adriano, você está trazendo o Velho Testamento, mas é aonde que acontece com muitos cristãos, sobre a lei do Velho Testamento. Nós trazemos isso para os dias de hoje, mas trazendo também uma reflexão, que você verá lá em Romanos, capítulo 10, onde ele já faz
uma grande afirmação. Ele traz ali a mim e a você essa relevância. Ele diz no versículo 4 do capítulo 10 assim, ó: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos que nele creem. Se eu creio que Jesus Cristo, ele é o único soberano sobre a minha vida, eu preciso primeiro acreditar qual é a boa, perfeita vontade do Pai. A boa, perfeita do Pai é que eu e você sejamos o quê? Puro. Mas, Adriana, é pecado? A palavra do Senhor diz, a Bíblia bem claro, eu queria que vocês depois meditassem, só vou recitar para não pegar muito tempo. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25, depois vocês meditam. Em Efésios capítulo 2, versículo 15. E também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A Bíblia, ela não condena você ter tatuagem e nem usar pincer. Amém? Mas também não te dá razão alguma para fazer. Portanto, meus queridos jovens, lindos, maravilhosos, amados do Senhor, cada um de vocês a si mesmo faça um autoanálise. Nós somos livres, tá? Para escolher. Lembra que Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio. E ele rasgou o véu. Quando ele rasga aquele véu e ele te traz você a ele um nítido entendimento de relacionamento. Então, ele te transforma e ele te dá a livre garantia de ser livre. Livre para você fazer suas escolhas. Mas com quê? Sabedoria. Lembra que as suas escolhas é suas decisões. E muitas das vezes nós escolhemos o caminho errado em vez de pegar o caminho que é certo. Medita no Senhor. Procura, isso convém, isso me convém, né? A fazer a tatuagem, né, meu querido amado? Isso é parte que Deus põe para você. E você precisa primeiro, então, meditar. Porque nós, como cristão, muitas das vezes vamos dizer, olha, não pode fazer. Mas muitas das vezes também, a pessoa acaba que fazendo e fala, então agora eu estou em pecado porque eu tatuei meu corpo e eu vou ser crucificado. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus fale realmente ao teu coração. Para as propostas que você faz das suas escolhas. Não esquece, Deus tem que estar no centro dessa atenção. Amém? Deus tem que estar à frente. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Pois é, e ainda eu quero estar nessa batina com você, neste mesmo tema, porque se o jovem tem dúvida, estamos aqui, porque o Senhor nos fez sacerdote, e como sacerdote, nós temos que esclarecer. Isso, amém. Se a gente olhar o Salmos 91, ele já começa dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita é porque mora. Isso. Então, o Senhor quer andar conosco o tempo todo. Então, nós falamos isso desde o início. O Senhor quer andar conosco o tempo todo. Então, eu convido você, minha irmã, e a todos que estão em casa nos assistindo. A nossa convidada chegou, depois eu vou colocar ela um pouquinho para falar com vocês também. Mas, então, eu convido vocês a pegar a sua Bíblia. Seja você aí na sua casa com o seu computador, com o seu notebook, você que está aí no seu trabalho, no seu carro agora, com o seu smartphone, pegue agora a sua Bíblia online, abra conosco. Você que está em casa também pegue a sua Bíblia e abra no livro de 1 Coríntios, a primeira epístola, a carta que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve para as igrejas de Coríntios. Então, 1 Coríntios, depois de Romanos, aí vem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Então, nós estamos aqui, nesse tema agora, falando sobre as dúvidas que o jovem tem a respeito se é pecado ou não usar piercing e tatuagem. Usar piercing e tatuagem no corpo. Então, eu convido vocês para que nós possamos, então, na primeira epístola, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Mas eu vou começar
pelo versículo 14, que o Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração e abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós possamos compreender o que vem do Espírito. Ora, capítulo 14, versículo 14, capítulo 6, carta de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Lembremos, aqui Cristo está morto no terceiro dia e Deus o ressuscita. Assim como Deus ressuscita o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também quer nos ressuscitar. Isso aqui é promessa de Deus, tá? Promessa de Deus. Não sabemos, versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem era Cristo? O Cordeiro de Deus, o imolado, sem pecado nenhum, sem defeito, sem mácula. É assim que Deus nos fez. Então o Senhor aqui nos ensina que os nossos corpos são membros de Cristo Jesus. E a promessa de Deus é que Ele quer andar conosco. A promessa de Deus é que Ele quer estar conosco. E quando Ele fala o que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele diz, aquele que mora no meu esconderijo, diz a mim, diz ao Senhor, o Senhor é meu refúgio e meu baluarte. Como podemos morar no esconderijo de Deus e estar na sua proteção se o meu corpo está em pecado? Vamos entender o que é estar em pecado. Versículo 15 ainda. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não são, por certo, ou não sabeis, que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Olha o que ele está falando. Você juntar seu corpo com uma meretriz? A meretriz é o pecado. A meretriz é a prostituta. É aquela pessoa que vende o seu corpo. E quando você vende o seu corpo está sujo. Então, como que nosso corpo pode fazer parte com Cristo se o nosso corpo está sujo? Está junto com a meretriz, com as coisas que são deste mundo. O Senhor, quando te fez você perfeitamente, só um seu corpo saudável, sem defeito. E quando nós crescemos, desenvolvemos, nós queremos, então, mudar aquilo que é obra de Deus. Se somos a imagem e semelhança de Deus, por que nós queremos mudar? Quando nós estamos falando de Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é sem pecado e sem mácula, não tem defeito. Corpo perfeito. Se somos membros de seu corpo, então nossos corpos também têm que estar puros. Continuando, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor em um mesmo espírito. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Quem escolhe
andar com o Senhor, torna-se um só corpo, um só espírito. Mas o que se ajunta? O 18, versículo 18. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha o que está falando. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então não pode ter parte com Deus. Porque Deus não habita aonde tem imundícia, sujeira. Versículo 19, o mais importante dessa pergunta: se é pecado ou não colocar piercing ou tatuagem. Olha o que está falando. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque o que foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus, vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se meu corpo pertence a Deus, por que eu vou contaminá-lo com as coisas deste mundo? Quando você coloca um piercing, tá bonito, tudo bem. Você quer mostrar esse piercing. E você moça, e se expondo a parte do seu abdômen. Você se expõe o que Deus constituiu como templo. Você pode ter a sua particularidade com o seu marido. É por isso que quando você casa, você tem essa intimidade com o seu marido, de colocar peças íntimas, para que vocês possam ter ali um relacionamento a dois, aquilo que Deus consagrou como sagrado, aquilo que Deus colocou bom aos olhos dele. Porque, como ele já nos ensina na sua palavra, não é bom que um homem ande só. Por isso, Deus fez a ele uma sua auxiliadora. Então, quando você, moça, mulher, menina, quando você coloca o piercing, você não quer. Se você não coloca uma blusa mais longa, você não quer esconder, você quer mostrar. E quando você mostra, você quer mostrar cada vez mais, você se expõe. Aí você deixa de ser aquela pessoa pura aos olhos de outras pessoas e passa a ser uma mulher, uma moça desejada. É isso que Satanás gosta, de causar nas pessoas o desejo. Às vezes, mulher, menina, moça, não é você que quer provocar esse desejo, mas como é sagrado o templo do Senhor, e você está expondo o templo do Senhor com uma tatuagem, com um piercing, e você está mostrando, você está se expondo, Satanás aproveita então para que você passe a ser objeto de desejos de outras pessoas. Então você não vai estar agradando a Deus, porque não é somente a um homem que você está mostrando a sua particularidade, mas a muitos. E ali você está atraindo o mal para você mesmo. Porque no meio de todos que observam ali a sua exposição, você também está chamando a atenção de um tarado, você está chamando a atenção de um pedófilo, você está chamando a atenção de pessoas mais velhas, que está também, porque se você está mostrando, você está então exposta para todos. Porque os olhos não têm cerca. E se você se expõe, você também se coloca na posição de tá tudo certo, é livre, pode ver. Então você contraria o que o Espírito Santo colocou em você.
a santidade, a purificação, o relacionamento com Deus. E Satanás, ele é astuto nesse sentido. Por causa desse sentimento de exposição, ele vai trabalhando na mente do pedófilo, dessas pessoas que já têm a tendência para o mal, para que lhe aconteça também um mal, um estupro, uma violência sexual. E muitos, para esconder o seu ato, o seu feito, acaba matando a vítima, porque a vítima o reconhece, que muitas das vezes é um colega, que muitas das vezes é uma pessoa que a vítima conhece, e Satanás está ali, fala, mata ela, para que ninguém saiba do seu pecado. Então, se você observar, quem produz o próprio pecado é o próprio ser humano. E Deus não quer isso. Então, toda vez, moça, se você quer usar o seu corpo para algo mais sensual, faça para o seu marido. É por isso que, pela lei de Deus, todo namorado, todo homem, deve ser apresentado ao seu pai e à sua mãe, à família. Porque existe um tempo de preparação para que o Senhor possa abençoar e, amadurecido, vocês possam, então, consumar o casamento. E ali você, depois de casada, você se expõe para o seu marido expõe para você, na sua particularidade, com as suas intimidades, e o Senhor abençoa, porque o Senhor construiu homem e mulher para que vivem em união e possam se multiplicar em nome de Jesus. Então, quando você não protege o templo do Senhor, o Espírito Santo não pode habitar em você. Porque o Espírito Santo só habita aonde está a limpeza. Se seu corpo está limpo, então o Espírito Santo habita em você. Amém? Aleluia, graças a Deus. Vamos passar aqui para a nossa convidada, a Tauana, que acabou de chegar. Tauana, fala um pouquinho com as pessoas, em nome de Jesus. Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, gente. Graças a Deus deu tudo certo de estar aqui, mas eu acho que tudo já foi falado tudo, né? Sobre já esclareceu sobre ser pecado, fazer isso, ou ser pecado, de tatuagem, acho que tudo esclareceu, mas o que eu acho, sinceridade, que Deus também não pode envolve todo esse estudo que você fez hoje, essa noite, é vocês pensar o que vai desagradar a Deus, entendeu? Então, para que você faz essa tatuagem? É para poder desfilar, porque os seus amigos têm essa tatuagem, ou porque realmente você quer? Ou então você acha que isso é na moda, eu vou entrar na moda porque todo mundo está entrando. Então, tudo isso você tem que colocar na sua cabeça antes de você querer fazer qualquer tipo de coisa. E hoje, como a gente estava tratando dessas duas perguntas, né? Acho essas duas que já mais tem, né? Se é pecado fazer tatuagem, ou se pode também usar pinto e tal. Então, com tudo isso, a gente tem que pensar, primeiramente, se a gente está agradando o coração de Deus. Porque hoje, se nós entendemos hoje no estudo que o nosso corpo é de Deus, do que Deus é um tudo para nós, entendeu? Então, nós temos que cuidar desse corpo, que o nosso nosso é de Deus. E para que a gente vai insistir em desagradar a Deus? Por que a gente tem que insistir sempre em decepcionar a Deus? Que Deus é o mais que protege, é o mais que nos livra de todo o mal e principalmente é o mais que nos ama. Então, é para que a gente vai querer desagradar a Deus? Então, antes de você fazer um tipo de coisa, desse questão, de tatuagem, pense em Deus primeiramente. Pense se Deus está feliz você fazendo aquela tatuagem, se Deus está
feliz você fazendo aquele que iniciou. Então, pensa nessa situação. Aí você analisa que você vai ter sua resposta. Se é pecado, não, mas já foi respondido, já foi. Mas você mesmo tem que dar sua resposta. Porque se é pecado, não, porque eu pensar. Será que eu estou agradando a Deus na situação que eu estou fazendo? Será que isso é certo que eu estou fazendo? Você mesmo vai pensar. Ah, Deus, e Deus não gosta disso, entendeu? Porque você está machucando o corpo dele, você está desenhando algo, você está pisando algo. Será que aquilo que você vai envelhecendo, aquilo lá vai sair, vai ficando velho, depois vai coisando, o papel vai prejudicando. Então, tudo isso vai acontecendo com o seu corpo, vai ter o campo, entendeu? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês esta noite, mas pensa, analisa se é correto, entendeu? Faça essa pergunta para você mesmo, entendeu? Para que você faz tatuagem, entendeu? Não queira fazer o que os outros estão te falando, para que você vizinha você fazer, não queira fazer isso, entendeu? Não queira fazer de acordo com as pessoas acham, tá, mas isso na moto, né? Mas tem o seguinte, pensa, quem deu a vida por você foi Deus. Quem entregou o filho dele por você foi Deus. E quem cuida de você sempre é Deus. Quem te perdoa sempre é Deus. Quem te livra é Deus. Então, para que você vai querer criticar alguém que te ama? Então, pensa, quem criticar alguém que me ama? Entendeu? Então, pensa nisso, faz essa pergunta. Entendeu? Aí eu vou querer agradar as pessoas que só me prejudicam. Porque se você ensina você fazer algo que não convém a palavra de Deus, ela não quer teu bem. Desculpa te dizer, mas ela não quer teu bem. Ah, tá, mas eu vou odiar ela. Não, você não vai odiar, você vai orar por ela. Mas não queira seguir o caminho dela. Deixa que Deus resolve com ela. Mas para de estar degradando a Deus. Deus não quer isso. Deus te acha lindo. Deus quer assim, perfeito do jeito que você é, entendeu? Você não precisa ficar desenhando ou colocando isso. Não seja você, seja natural. Entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer. Entendeu? Amém. Eu quero passar. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Essa música, ela vem nos levar a reflexão sobre o que nós queremos de Deus. Vida ou morte. O que faz aceitar? Pois amanhã pode ser muito tarde. E hoje quer te libertar.
Então, os jovens também querem saber como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. É isso que sim. Então, a própria canção já fala. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte. Qual é que vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Porém, hoje, Cristo te quer libertar. Como saber que é a vontade de Deus para a minha vida? Convido vocês a abrirem o livro de Gênesis. Livro de Bereshit. No princípio, Bereshit Bará, Elohim, Hashamayim, Aratis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ela, Gênesis 1. No livro de Gênesis, eu convido os irmãos a abrir do capítulo 4. E aconteceu, e conheceu Adão e Eva, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim. Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Então, quando Adão conheceu Eva, Eva então teve um varão, e esse varão ela o chamou de Caim. E ela teve mais um irmão, mais um filho. E esse chamou de Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador de terra. Ou seja, ele foi agricultor. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aleluia. Glória a Deus. Nesta palavra, o Senhor, então, nos ensina dois filhos, duas profissões distintas, mas com a mesma vontade. Com a mesma vontade. A vontade dos dois era fazer uma oferta ao Senhor para que, novamente, eles pudessem ter essa comunicação com o Senhor. A vontade desses dois irmãos era de apresentar uma oferta ao Senhor para que o Senhor, agradando de suas ofertas, eles voltassem a ter o Senhor com eles novamente, falando com eles. Porque Adão, quando estava no paraíso com a Eva, Deus andava com Adão. Deus passeava pelo jardim com Adão, Deus falava com Adão. E após o pecado, Adão e Eva se afastou de Deus. Mas foi necessário que, nascendo os filhos, estes, que brotasse dentro de cada um deles esta vontade de se relacionar novamente com Deus, de chamar a vontade de Deus. Ó Senhor, fala conosco.
E agora, como fazer para que o Senhor volte a ter esse relacionamento íntimo com a gente? Porque o desejo daqueles dois jovens era de andar com o Senhor, era falar com o Senhor, é ter o Senhor sempre ali presente, participativo. Essa era a vontade desses dois jovens. A mesma vontade e o mesmo desejo e o mesmo benefício que tiveram os filhos de Israel quando saíram do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho para a terra prometida. E o Senhor andava com eles. De dia o Senhor andava com eles através da nuvem. E à noite o Senhor estava com eles através de uma coluna de fogo. Olha, o Senhor andando com o seu povo. Esse era o desejo, então, de Caim e Abel. De levantar uma oferta ao Senhor para que o Senhor voltasse a ter um relacionamento com eles. E assim o Senhor fez. O Senhor aceitou a oferta de Abel e voltou a se relacionar com o homem. Como saber, então, quando é a vontade de Deus para a minha vida? Vocês querem uma prova maior do que essa? Que esses dois jovens fez? É quando você faz a vontade de Deus. É quando você faz aquilo que Deus está colocando dentro do seu coração. E Deus havia colocado dentro do coração de Caim e Abel que eles levantassem ali um altar ao Senhor e apresentassem ali uma oferta para que o Senhor respondesse a eles, para que novamente eles pudessem ter essa intimidade. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas de Caim rejeitou. E mesmo rejeitando a oferta de Caim, Deus fala com Caim. Deus fala com Caim. Caim. Olha, vamos seguir aqui, ó. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5. Para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não verá a de aceitação para ti também? Se não fizer o bem, o pecado jaz a sua... E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Olha aqui que Deus fala a Caim. O desejo daqueles dois jovens foi atendido. O Senhor volta a se relacionar com ele. O sonho que brotou desses dois jovens de voltar a ter esse relacionamento. E Deus então fala com Caim. Por que está triste, Caim? Porque até então o Senhor não falava com eles. Então, quando saber que é a vontade de Deus? É quando ele fala ao seu coração. Ah, mas eu não estou vendo. Cadê Deus? Deus está aqui? Aonde está Deus? Onde está Deus? Querido, ele está dentro de você. Quando iniciamos esse culto, não lemos no Salmo 91 o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre o poder, diz ao Senhor, meu refúgio. Se você habita com o Senhor, então você mora. Quem habita, mora. Não falamos aqui que o nosso corpo é membro de Cristo?
membro do corpo de Cristo. O Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor fala conosco. Basta ouvir, basta abrir os teus ouvidos, basta obedecer. Quando saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, é quando eu abro meus ouvidos e deixo Ele falar por mim. E Deus falou com Caim e Abel, ao coração dos dois, para que levantasse um altar e apresentasse o seu melhor ao Senhor. E Ele falaria com eles. E de fato falou com Abel. O Senhor falou com Abel. O Senhor falou com Caim. Como verificamos aqui, o Senhor falou com Caim. Caim, por que está triste? O Senhor falando com Caim. O desejo daqueles dois foi realizado, porque obedeceram e ouviram o que o Senhor falava ao coração deles. O jovem, a esse respeito, também quer saber o dízimo. Por que devo dar dízimo? Por que devo dar dízimo? Por causa do que vai acontecer em Gênesis, ainda no capítulo 4. Vamos seguir. Versículo 7. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, olha, o Senhor volta a falar com Caim. Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim responde, não sei, sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Quando Caim mata Abel, ele comete um dos maiores pecados. O Caim deixou o pecado, Satanás falar ao coração dele. E a terra, que já era maldita, mas por que a terra é maldita? Porque o que havia acontecido com os pais deles. A terra era maldita. Maldita é a terra. E Caim, por ter dado ouvidos a Satanás, o pecado da terra maldita também consuma aqui em Caim. E quando é que a terra se torna maldita? Gênesis, capítulo 2. Perdão, Gênesis, capítulo 3. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão
e a sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste de companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse Deus à mulher: por que fizeste isto? A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás que toda besta, maldito serás tu, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás do pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, em tu e a tua semente, e a semente de tua geração. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e a mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão, o Senhor disse: porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, para não comeres, não comerás. Então maldita é a terra por vossa causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então aqui, o Senhor, quando expulsa Adão e Eva do paraíso, coloca eles na terra, e a terra está amaldiçoada. Maldito é a terra. Então, quando Deus fala a Caim e Abel, coloca no coração dos dois, para que eles levantem um altar e façam uma oferta, o Senhor responde ao desejo dos dois. Então, quando você trabalha, e do fruto do seu trabalho, das suas primícias, assim como fez Abel, aqui no capítulo 4, versículo 2, versículo 3. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Quando você trabalha, você retira do suor do seu rosto aquilo que você produziu através do seu trabalho, como está escrito nas Sagradas Escrituras que Deus falou, você comerás da terra aquilo que você produzir, através do seu suor. Então, quando você pega o seu melhor e você faz que nem Abel, você apresenta ao Senhor no altar, porque o altar é local de sacrifício. O altar é local de sacrifício. Caim e Abel levantaram um altar ao Senhor e colocaram as suas primícias, o seu melhor. Abel colocou das suas primícias. Mas e Caim? Caim colocou aquilo que era sobra. E Deus não se agrada de sobras. Deus se agrada da sua fidelidade. Aquilo que você considerou o Senhor. Quando você apresenta ao Senhor, como Abel fez, pegou das primícias do seu rebanho, uma ovelha sem defeito, sem mancha, sem defeito, sem mácula. Então então o Senhor se agrada das suas primícias. Mas quando você chega ao altar do Senhor para derramar o seu melhor, e você derrama as sobras, o Senhor desagrada da sua oferta. Porque Ele sabe que Ele não é o primeiro na sua vida.
E o Senhor quer ser o primeiro na sua vida. Por isso que o Senhor não se agrada de sobras. Então, por que devo dar oferta e dízimo? Por causa da maldição que há na terra. Você pode ver que quando você recebe o seu salário, não dá para nada. O dinheiro parece vendaval. Quando você pega o dinheiro agora, daqui depende da quantia que você tem, e você não faz nenhuma oferta a Deus, o seu dinheiro desaparece como vendaval. Você fala, nossa, eu tinha tanto, agora eu já não tenho nada. Nossa, o dinheiro que eu ganhei não deu para nada. Não dá, porque a terra é maldita. Se o dinheiro ele é maldito, ele tem maldição. Só se quebra maldição através de oferta. Então, quando você pega do suor do seu rosto e você retira as primícias e leva até o altar do Senhor e derrama ali o seu melhor azeite, então o Senhor ele te responde, ele fala com você, filho, eu estou aqui. Ele se agrada da sua oferta. É por isso que todo ofertante, ele tem prosperidade. Tudo que ele faz dá certo. Ele vai procurar um emprego, ele pode escolher qual emprego que ele quer entrar, porque as portas estão sempre abertas. Porque ele é fiel ao Senhor. Porque ele derrama sempre no altar do Senhor o seu melhor azeite. Mas não é em qualquer lugar ele derrama no altar. É o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. O Senhor falou ao nosso coração hoje à noite para que nós pudéssemos levantar esse altar, este canal pelo qual nós estamos falando com você neste momento, nessa hora. E através desse altar nós estamos aqui 21 horas e 40 minutos derramando o nosso melhor, o nosso azeite. E Deus está nessa noite se agradando da nossa oferta e abençoando todos vocês que estão nos assistindo nesse exato momento. Porque é isso que ele veio trazer para você hoje à noite. Bênçãos. Que o Senhor que você possa sempre tirar o melhor das suas primícias e derramar no altar do Senhor o seu melhor. Para que ele venha abrir as portas, as janelas do céu e derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Como está escrito no livro de Malaquias, que eu convido os irmãos, Malaquias 3:10. Antes do livro de Mateus, do Primeiro Testamento, Malaquias, o último profeta da Bíblia, Malaquias 3:10. O Senhor, então, ele deixa a promessa dele para nós. Lá no livro de Malaquias 3:10. Ele diz o seguinte, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Receba essa bênção, meu irmão e minha irmã, esta noite na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos. Amém, amém. Glória a Deus. Palavra abençoada do Senhor, né, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor. Você observa que eu estava pontuando aí 3 pontos, né, maravilhosos, que foi que o nosso irmão evangelista Denivan Paulo pregou com grande leveza. Primeiro, né, a respeito aí da tatuagem com piercing, se pode, se não pode. Depois, a respeito aí, né, como sabemos como agradar a vontade de Deus. E aí, por fim, ele faz o fechamento, né,
com a palavra do Senhor sobre dízimos e oferta. Observa que todo esse 3 tempos, ele trouxe, e se você voltar a deixar o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração, você vai ver o quanto que Deus primeiro, quando Deus, ele demonstra, falando ali, né, do dízimo e oferta, ele fala, dizima e oferte o seu melhor. E aí eu te pergunto, qual é o melhor que eu e você temos para ofertar a Deus? O primeiro melhor é o nosso tempo, né? E compreender de fato que Deus é soberano sobre todas as coisas. Segundo, o nosso corpo sagrado. Por isso nós devemos realmente ser vigilantes e ter esse nítido entendimento. Eu sou livre para fazer uma escolha, mas com grande sabedoria e conhecimento de Deus, se eu devo ou não manchar o meu corpo, colocar um piercing, se eu devo realmente colocar o meu corpo exposto, né, para agradar as paixões da carne e não a paixão de Deus, o nosso Jesus Cristo, né, que é o Cordeiro sem mácula, sem mancha. Lembra disso, né? E logo depois você lembra aí que ele fala também, né? O dízimo e a oferta, o que eu devo ofertar de melhor. Meus queridos e minhas queridas amados do Senhor, quando o vosso coração for fazer algo, faça primeiro pergunta a Deus. O que eu vou fazer que vai agradar? Lembra que Caim, Abel, Caim e Abel, todos dois queriam agradar ao Senhor e buscar de Deus um novo relacionamento, porque já não havia mais com seu pai esse relacionamento, devido à ira do pecado. Mas lembra que Abel, ele faz aquela oferta melhor. Então, quando você for oferta o teu tempo, oferta o teu melhor, sem reclamação, sem murmúria, sabe? Saiba lidar o melhor. Você vai ofertar em dízimo, dizima ele com amor. Você vai ofertar algo ao Senhor, oferte algo, não só para poder sobressair, dizer que está sendo ofertante fiel. Não, dizima com amor. Ofereça a primícia. Lembra que se Caim tivesse pegado o melhor da terra dele, o melhor seria multiplicado assim por 1. Mas Caim pegou o que sobrou. E quando nós pegamos sobra, parece que nós colocamos o Senhor em segundo e terceiro plano. Nós estamos dizendo que ele é uma sobra. Então que eu devo ofertar o que for, que não vai fazer diferença, porque o meu melhor eu preciso me vangloriar. E quando eu quero sobressair em ganhos, eu perco com o Senhor. Então eu queria deixar essa palavra, né, lembra que você é livre nas suas escolhas, mas lembra que por ser livre, você tem que saber que você é um corpo sagrado de Cristo. Amém? Quero mandar um beijão para todos vocês, né? Amém. Beijo, Tatá. Beijo, meu querido amado. Alana, deixar vocês agora falar para finalizar. Final, vamos deixar a Tawana fazer as considerações finais dela. Então, gente, eu acho que a gente já deu para entender, a gente já teve um esclarecimento muito claro, né? Eu também estava aprendendo junto com vocês, também estava estudando junto com vocês, as duas pregações, mas isso foi um ensinamento que vem de Deus, que Deus hoje nos ensinou, nos esclareceu muitas dúvidas que há muito tempo estava guardado no nosso coração, né? Nossas angústias, né? Então estava muito tempo guardado aquelas dúvidas, será que eu faço, será que eu não faço? O que Deus espera de mim? Então tudo isso estava guardado e hoje você teve a oportunidade de aprender mais de Deus. Então hoje a gente aprendeu também o quanto que Deus é bom, né? Aquela angústia já foi respondida porque hoje você aprendeu, né? Conhecimento, né? Então, Deus hoje escolheu este momento para que você possa entender de fato o que Deus espera de você, as suas dúvidas que você tem, porque às vezes a gente também pensa que é errado a gente sentir essas dúvidas. Não é errado, porque você está sendo sincero com Deus. O errado é você não ser verdadeiro completamente com Deus, você não falar com Ele realmente o que se passa com você, você esconder sua angústia, mas então você tá crendo, tipo, na hipocridade, porque você tá orando, mas ainda você tem aquela dúvida, entendeu? Será que eu creio, será que eu não creio? Então é muito importante você jogar real para Deus, para que Deus possa te responder, para que Deus possa te esclarecer, para que Deus possa usar também pessoas que tenham conhecimento na Bíblia, na passagem da Bíblia, poder te encaminhar, porque nós temos os pastores, nossa ovelha, né, que nos caminha na direção certa. Então, o que eu tenho que falar para você, gente,
É que tudo que vocês aprenderam hoje, que eu também aprendi hoje, coloca isso na vida de vocês, pratica aquilo, entendeu? Não deixe apenas por ouvir, tipo, ser passageiro, porque isso aqui, essa palavra, ela fica no nosso coração, fica, mas se você não colocar ela e deixar que ela passa, você vai ver a vida, você vai criando, você vai ver na vida, e depois você vai lembrar, depois se estiver lá no poço da lama, você vai lembrar daquilo que Deus te avisou, Deus te alertou. Deus vai falar, Deus te alertou, Deus não vai te acusar, mas você vai lembrar, nossa, poxa, eu aprendi isso, eu sabia disso, eu sabia que era errar, mas mesmo assim eu fiz, agora eu tô aqui na sofrência. Aí Deus vai lá te ajuda, mas o coração de Deus tá triste, entendeu? Então é isso que eu queria falar pra vocês. É Então, isso. essa noite, nós estamos em cima do tempo. Queremos agradecer a todos. Obrigado por estarem conosco, né, nesse sábado maravilhoso, nesse dia, nessa noite, nesta manhã. Não importa o momento que você estiver vendo essa live, o importante é que a presença do Senhor esteja convosco. Feche seus olhos nesse exato momento. Vamos encerrar essa live falando ao Senhor. Ó Espírito Santo, neste momento, nessa hora, meu Deus, colocamos nossa vida em tuas mãos e a vida também de todos esses que nos assistem neste exato momento. Senhor, que o Senhor possa derramar na vida de cada filho, meu Deus, que é fiel ao Senhor, bênçãos sem medidas. Alcance este, meu Deus, que estava precisando do Senhor, da tua palavra, do teu auxílio. O Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. Que seja o Senhor, ó Espírito Santo, o Senhor que nos convence do pecado, da justiça. O Senhor que nos convence também do juízo. E nós queremos, meu Pai, dar fé no teu poder, no teu amor e dizer: quão maravilhoso és tu para nós. O Senhor que é digno de todo poder, de toda honra, de toda adoração. Entre na casa, no lar de cada um que nos assiste e vai derramando as suas bênçãos, meu Deus. Bênçãos sem medidas. Senhor, cura aquele, meu Deus, que estava enfermo. Tire, meu Pai, do buraco aquele que estava caído. Levante, traz para a luz. Aleluia. Que a luz do Senhor possa resplandecer na vida deste povo, hoje, amanhã, para todos sempre. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que o Senhor possa Levita, ó, boa noite. abençoar A paz e a vida de cada um de vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém. Graças a Deus. Glória Meus irmãos, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.